Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiana, eu sou aluna do quarto ano de Letras na UEM, Letras Português Única, e eu tô aqui hoje para falar para vocês sobre uma pesquisa que eu desenvolvi no curso de Letras, um PIC com a orientação do professor Elcios Batista Pereira. Foi uma pesquisa na área de descrição linguística, na área da descrição linguística, e o título dessa pesquisa foi Marcadores discursivos interacionais na fala dos primeiros habitantes de Maringá, no Paraná. Bom, então antes de eu começar a falar de como foi o processo da pesquisa, de como que foi realizar essa pesquisa, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que são esses marcadores, o que são marcadores discursivos interacionais. Bom, você já ouviu falar sobre os marcadores? Eu não sei. Quando fui conversar com o professor Elcios, escolher o tema, com o que nós iríamos trabalhar, nós pensamos em vários temas, mas eu me interessei bastante por esse tema, os marcadores discursivos, principalmente porque eu nunca tinha ouvido falar deles. Aí fui pesquisar e achei que daria uma pesquisa bem interessante. Então, assim, para você saber, né, ficar por dentro, os marcadores interacionais, eles são aqueles elementos que aparecem na fala muitas vezes, são muito comuns, que a gente nem percebe quase sempre que nós utilizamos. Por exemplo, quando alguém fala com você, faz uma pergunta e você quer ganhar um tempo, por exemplo, você fala, então são marcadores, eles estão presentes na fala, só que muitas vezes não estão presentes na gramática, no livro didático. Só que, como eu vou falar para vocês daqui a pouco um pouco dos resultados da minha pesquisa, eles são bastante importantes, bastante significativos na oralidade. Outro marcador comum, né? Bom, então eles podem ser tanto verbalizados como não verbais. Uma pausa, só que para nossa pesquisa nós delimitamos estudar apenas os marcadores verbais que aparecem na fala, certo? Bom, depois de escolher o tema com o que nós iríamos trabalhar, então fomos para a elaboração do projeto de pesquisa. O professor Elcios me recomendou, me indicou alguns textos de linguistas bem importantes, bem conhecidos, como Marcuse, Urbano, que trataram um pouco desse assunto dos marcadores para eu ter uma noção do que seriam e, a partir das referências, elaborar o nosso projeto de pesquisa, e foi o que aconteceu no nosso projeto. Elaboramos então o projeto e a nossa pesquisa teve como objetivo analisar os marcadores discursivos na fala dos primeiros habitantes de Maringá, no Paraná. Bom, para isso, o nosso corpus foram entrevistas concedidas pelos pioneiros ao programa Maringá Histórica. É um programa em que eles participavam, dando entrevistas, contando sua história, como chegaram até Maringá, e são pioneiros que vieram de diferentes partes do Brasil. Foi bem interessante, além de participar da pesquisa, ouvindo as entrevistas e lendo as transcrições, foi uma aula de cultura também. Foi muito legal, muito interessante. Nós pegamos então 4 entrevistas que já tinham sido transcritas no outro projeto do professor Elcios, que é para a história do português brasileiro em Maringá. E além dessas 4 entrevistas, eu transcrevi mais 2 entrevistas. E para mim, como acadêmica, e isso vai ficar para o meu futuro profissional, transcrever essas entrevistas embora isso não tenho como negar, é um trabalho árduo. Foram várias horas transcrevendo, vários dias fazendo essa transcrição, porque você tem que tudo
que o entrevistado e o entrevistador falam, você tem que parar para ouvir e transcrever. Então, é um trabalho assim que é trabalhoso, mas me acrescentou muito conhecimento. Eu passei a observar a oralidade de uma outra forma. Inclusive, depois de participar dessa pesquisa, eu acabo sempre percebendo os marcadores, percebendo pequenos detalhes na fala, que para gente, como professor de língua portuguesa, é essencial. E assim, então, né, depois das transcrições, daí a gente passou todos os marcadores e os turnos de fala em que eles apareceram para uma planilha no Excel. E a partir dessa planilha, fizemos uma análise quantitativa dos marcadores, além de identificar em que posição do turno eles aparecem, qual a função textual desses marcadores no turno de fala, se houve co-ocorrência com outro marcador ou não. Então, como que eles se comportaram nas falas desses pioneiros. Então, né, envolveu o programa do Excel, mas foi bem legal, assim, nós obtivemos alguns resultados bem interessantes. O primeiro resultado que eu acho legal falar para vocês é o número, a frequência com que esses marcadores apareceram. Eu achei, assim, bem importante que em 245 minutos de entrevista, que corresponderam a 6 entrevistas que nós analisamos, apareceram 378 marcadores nas falas dos pioneiros. Ou seja, se formos analisar, em 1 minuto de fala, apareceu em média mais de um marcador por minuto. Então, assim, chega a ser até um pouco intrigante. Como que esses marcadores não são considerados nas gramáticas, nos livros didáticos, e eles são tão presentes na nossa oralidade, na nossa fala? Então, assim, é uma questão que esse estudo levantou. Outra questão é que o marcador, que no caso desses 6 entrevistados mais apareceu, foi o marcador né, na função de confirmação. Por exemplo, se eu falo com alguém, com um colega, fulano, você vai fazer sua parte do trabalho, né? Eu uso né como uma forma de confirmação. E é assim que apareceu. Na maioria das vezes, o marcador encontrado foi né com essa função. Outro fato que observamos também foi que houve diferença no padrão de marcadores utilizados pelas pioneiras mulheres, dos pioneiros homens, que os pioneiros com origem mais rural, digamos, utilizam marcadores diferentes de quem tem uma vida mais urbana. Então, assim, os dados sugerem uma relação de dados, aspectos socioculturais ao uso dos marcadores. No entanto, como o nosso projeto foi apenas um PIC, um projeto de 1 ano, né, feito né, acadêmico, não foi mestrado nem doutorado, então não deu para aprofundar muito essa temática. Só que fica aí a dica, é um assunto que vale a pena ser explorado, assim, porque os MIDs são muito utilizados, não aparecem nas gramáticas, né, nos manuais, nos livros, e a gente utiliza muito no nosso dia a dia. Bom, então é isso sobre o trabalho. E assim, né, valeu muito a pena para mim fazer esse pique. E fica a dica para você, se você está estudando na UEM, está no curso de letras, vale a pena, acrescenta muito em conhecimento, em experiência como pesquisa. Eu acho que é uma experiência que vale muito a pena, tá bom? Por hoje era isso que eu tinha para falar para vocês.
Obrigada. Tchau, tchau.